Segunda parte do Enem de 2025, prova de matemática, questão de número 16. Temos aqui, ó, uma pessoa tem um carro biocombustível que funciona com gás natural veicular, que é o GNV, e a gasolina, certo? O rendimento do carro medido em quilômetros por metro cúbico, no caso do gás, ou medido em quilômetro por litro, no caso da gasolina, depende, entre outros fatores, da velocidade em quilômetros por hora em que o carro trafega, em relação essa relação está em conformidade com os gráficos. Então, o rendimento vai ser tirado do gráfico. Então, tem um gráfico para a gasolina e tem um gráfico para o GNV. Aqui tem o rendimento em quilômetros por metro cúbico, o gás é em metro cúbico, lógico, e aqui quilômetro por litro para a gasolina. Nós temos um gráfico bem parecido um com o outro aqui, tá? Durante o feriado, essa pessoa realizou uma viagem de 240 quilômetros. Então, ela vai fazer uma viagem de 240 quilômetros, é a distância que ela vai percorrer, certo? Para obter uma estimativa de gasto de combustível, assume que todo o trajeto é km por hora. Observe que os rendimentos, tanto do gás como a gasolina, dependem da velocidade. Então, vou procurar aqui 60 km por hora, 60 km por hora, que está no eixo X, 60 km por hora. Aqui eu vou tirar o rendimento da gasolina e vou tirar o rendimento do gás, tá? Bom, nós temos aqui, considerando que durante a metade do caminho foi utilizado GNV e na outra metade apenas gasolina. Então ele andou a metade da distância, que é 240, 120 quilômetros, chamar de D, né? A distância em GNV, e andou também uma distância de 120 quilômetros na gasolina. O que foi pago pelo metro cúbico do GNV em litros, tá? Pelo metro cúbico de GNV e pelo litro da gasolina, correspondente respectivamente a R$2. Então, um metro cúbico de GNV custa R$2 e um litro de gasolina custa R$3, certo? O litro de gasolina. Qual foi a diferença em reais entre os gastos totais da gasolina e no GNV? Bom, do gráfico aqui com a velocidade que ele fala que foi feito os dois trechos, eu vou tirar que o GNV tem um rendimento vai no gráfico lá, 10 km por metro cúbico. Olha lá, então o rendimento é 10 km para 1 metro cúbico. Enquanto que a gasolina, 60, o rendimento dá 8 km por litro. Olha lá, 8 km para 1 litro de gasolina, certo? Bom, eu tenho que saber quantos metros cúbicos eu vou gastar, porque eu sei o preço do metro cúbico, eu tenho que saber quantos litros de gasolina eu vou gastar, porque eu sei o preço da gasolina também. Olha, é só a regra de 3. Em 10 km, 1 metro cúbico. Em 120 km, eu vou ter o volume que eu vou ter de gás que eu vou gastar na viagem, certo? Vou cortar um zero já aqui para não perder tempo. O volume é de 12 metros cúbicos. Cada metro cúbico custa R$2. Então, vou multiplicar por 2, isto vai me dar R$24. Então, na viagem, a metade da viagem que vai ser no gás, eu vou gastar R$24. A gasolina eu vou fazer o mesmo esquema. Tem a regra de 3, são 8 km para 1 litro. Mas eu vou viajar 120 km, que é a segunda parte que eu tenho da viagem. Qual vai ser o volume que eu vou ter em litros de gasolina? Tá? Aqui eu vou fazer 8V é igual a 120, o volume é igual a 120 dividido por 8, certo? Simplificando por 2 dá 60 por 4, 60 por 2 dá 30, vai dar 15 litros de gasolina. 15 litros de gasolina vezes R$3, isso aqui vai me dar R$45. Bom, uma viagem é feita a R$24 e a outra parte da viagem é R$45.
A diferença que eu vou chamar de delta vai ser 45 menos 24. Isso aqui vai me dar R$21. Então a diferença de R$21, a alternativa é a letra D de Dinamarca. Questão número 17. Em um país, a primeira etapa para a obtenção da carteira de motorista é a contratação de 3 produtos. Pacote com 20 aulas teóricas, tá? Então são 20 aulas teóricas. Pacote com 10 aulas práticas, 10 aulas práticas e aluguel do veículo. Aluguel do veículo, tá? Então tem esses 3 produtos aí, provavelmente para pagar. Uma pessoa que pretende obter a carteira de motorista pesquisou o valor do aluguel do veículo e os valores de cada aula teórica, de cada aula prática em 3 autoescolas. O quadro apresenta esses valores, tá? Eu tenho 3 autoescolas aqui, tá? Ela contratará os 3 produtos numa mesma autoescola, de modo que o custo total nesta primeira etapa seja o menor possível, tá? Então, das 3 autoescolas, tem que escolher a mais barata, né? Escola 1, autoescola 2 e autoescola 3, certo? Aqui é dado o valor de cada aula teórica, tá? Cada aula teórica, só que eu preciso de 20. Então, já vou fazer aqui, são 10 aulas, 10 vezes 20, tá? Teórica. Já vou montando a tabela com as respostas aqui, ó. Vai dar 200, certo? São 20 aulas. Aqui essa cobra 30, vezes 20 aulas, vai dar R$600. E esta aqui custa R$20, vezes 20, dá R$400. A mais barata é uma, mas só das aulas teóricas eu tenho que fazer todas na mesma autoescola, tá? O valor de cada aula prática. Aula prática. Bom, o que acontece na aula prática? R$80. A segunda é 50 e a outra é 40. Só que é 80 cada aula. Eu preciso de 10 aulas práticas, vezes 10 dá 800, vezes 10 dá 500, vezes 10 dá 400. E eu tenho mais o aluguel do carro. Aluguel do carro, que aqui é 400, aqui é 200 e aqui é 400. Bom, já vou sair com um total aqui, que é para saber qual que é mais barata. Aqui eu vou gastar 200 com 800, 1.000, 1.400. 1.400 na primeira autoescola. Já na segunda autoescola aqui eu tenho 600 com 500, 1.100. 1.100 com 200, 1.300. Já saiu mais barato aqui. Agora aqui eu tenho 400 mais 400, 800. 800 com 400, 1.200. Então a melhor autoescola seria a autoescola 3. Autoescola 3 com um custo de R$1.200. Alternativa letra E de Espanha. Tá? Questão de número 18. Questão de número 18. Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem uma forma de um poliedro convexo, obtido pela justaposição de 2 sólidos distintos. Tá? Então tem um poliedro, né, que é uma figura espacial com dois sólidos. Tá? Um na forma de um prisma hexagonal regular. Então vou fazer aqui o prisma hexagonal regular, ó, um hexágono, certo? Então o prisma é aquele que tem a base, a tampa e o fundo são iguais, tá? Numa linguagem popular, iguais e paralelo. Então aqui eu tenho um prisma que seria algo desse tipo assim. Vamos fazer o pontilhado lá atrás, que seria as arestas que eu não estou enxergando, né, do sólido, tá? Isto é um deles, reto, e outro na forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. Bom, o que é um tronco de pirâmide? A pirâmide seria algo desse tipo assim, pegar uma pirâmide qualquer aqui, né? Quando se fala em tronco de pirâmide, tu corta ela. Nesse caso aqui,
seria algo desse tipo assim, ó. Só que isso aqui, ó, seria um tronco de pirâmide com a base quadrada, né? Nesse caso, a gente vai fazer um tronco de pirâmide com a base hexagonal. Então, esse hexágono eu vou ter lá em cima outro hexágono menor, ó. Outro hexágono menor. Fiz o hexágono, que é a base lá de cima, e eu vou ligar aqui, ó. Seria esta a minha situação. Vou fazer um pontilhado aqui, e esta parte começa a ficar invisível para mim. Tá? Então, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso aqui seria a nossa figura. A base maior do tronco de pirâmide coincide com as bases do prisma. Então, o tronco da pirâmide, a base dela é exatamente igual à base do prisma de baixo. Após a impressão do protótipo, ela foi encaminhada ao setor de customização para realização da pintura de sua superfície. O critério definido para realizar a pintura considera que as faces congruentes, o que são congruentes? As faces que são iguais, né? Entre si devem ser pintadas com uma mesma cor. E as faces não congruentes, ou seja, diferentes entre si, devem apresentar cores distintas. Qual é a quantidade de cores utilizada para pintar o protótipo? Pessoal, quando a face é igual, tu usa a mesma cor. Então vamos pegar aqui esse retângulo aqui, ó. São 6 retângulos, ó. 6 retângulos que é a lateral do prisma, tá? Esses 6 retângulos aqui vai ser uma cor, certo? Agora, o que eu tenho? Aqui eu tenho também 6 trapézios, ó. 6 trapézios da mesma cor. Vamos supor aqui, vou chutar cores aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou pintar de azul, tá? Todos os 6 retângulos, porque eles são congruentes, são iguais. Aqui esses trapézios vou pintar todos de vermelho. Ah, por quê? Porque eles são todos iguais, certo? E eu tenho mais 2 diferentes, a base daqui de baixo e a base lá de cima. Ah, são iguais? Não, elas são hexágonos, mas são diferentes, porque uma é maior, outra é menor. Então eu vou pintar a base de baixo de amarelo, tá? Amarelo, tá? Eu tenho um hexágono grande, certo? E aqui eu tenho um hexágono pequeno, tá? Vou pintar de verde, tá? Ele pergunta quantas cores? Amarelo, azul, vermelho e verde. São 4 cores que eu vou utilizar. 4 cores. Resposta D de Dinamarca. Questão número 19. Questão número 19. Tá? Nós temos aqui, em um jogo de computador, um cubo se encontra inicialmente posicionado conforme indica na figura. Daí tem aqui o Z, eu tenho o Y, e aqui eu tenho o X. Eu tenho um cubo aqui, numa determinada posição, certo? Um cubo aqui. Esse cubo aqui tem as projeções dele no plano XZ. Vou desenhar ele aqui, a projeção, certo? Tem a projeção lá no fundo, no plano ZY. Mais ou menos aqui, ó. ZY. Tem a projeção dele. Certo? E tem a projeção dele no chão, certo? Bom, a maneira que eu vou escolher para resolver esse exercício é olhando só num plano. Daí eu vou por eliminação e se precisar eu vou para o próximo plano, certo? Esse plano do fundo aqui, ó, YZ, ele está aqui dividido em 8 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, certo? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu reproduzi aquele plano. Só vamos olhar para aquele plano, tá? Daí nós temos aqui, ao se movimentar, a partir da posição inicial, esse cubo se aproxima 3 unidades de YZ. Pessoal, se ele se aproximar desse plano, a sombra dele continua na mesma posição. Concorda comigo ou não? Se afastou 5 unidades de XZ. Se afastou 5 unidades, vai se afastar daqui 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. A sombra vai cair para cá, para essa posição, certo? E por último aqui, ele se aproximou do plano XY, que é o chão, ó. XY é o chão. Ele se aproximou de 4 unidades.
1, 2, 3, 4 unidades. Então tu vai ter que procurar esta resposta aqui, ó, só olhando o plano do fundo ali, que é o plano YZ, certo? Olhando essas alternativas aqui, vocês vão ver que a única que tem apenas uma coluna aqui e duas linhas embaixo é a letra E de Espanha. Beleza? Sim. Questão de número 20. Questão de número 20, certo? A cúpula pentagonal giralongada é um poliedro de Johnson, cujas faces são polígonos regulares, que são polígonos regulares, todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, mas que não é um poliedro de Platão e de Arquimedes, de prisma ou antiprisma. As figuras apresentam esses poliedros em duas posições, e uma em sua planificação. Melhor para contar é a planificação. Quantos vértices? Ele quer saber o número de vértices, tá? Pode ser contado na figura, mas daí eu vou ter que desenhar a figura aqui, ou pode ser feito por fórmula, que é o que eu vou fazer agora aqui, certo? Bom, a formulazinha de Euler, vamos fazer amor a 2. Aqui eu quero saber o número de vértices, certo? Eu vou ter que contar as faces. O que são as faces de um poliedro? São todas as paredes que eu vou achar ali. No caso aqui eu tenho partes que são um pentágono, eu tenho um quadrado, eu tenho triângulo, né? E eu tenho uma com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 arestas, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, as faces quando é triângulo, ó, 3 lados, vou chamar de F3, triângulo. Quantos triângulos eu tenho ali? 3, 5, daí repete, 5, vai dar 10, deixa eu ver aqui, 3, 5, vai dar 10, vai dar 15, vai dar 20, deu 25. Como é que eu fiz essa conta rápida, tá? Eu vi pela repetição. Tem 3 e 2, depois tem 3 e 2, 3 e 2. Então, cada 3 e 2 dá 5, deu 25, tá? Agora, faces que são quadrados, com 4 lados. Quantos quadrados eu tenho? São os amarelos. Fácil de contar. 2, 4, 5 quadrados. 5 quadrados. Depois eu tenho um pentágono. Pentágono, face 5, tá? Pentágono, um só pentágono. E depois eu tenho esse com 10 lados aqui, que é um só. Então, o número total de faces vai ser 25, 30, 31, 32 faces. Eu quero saber o número de vértices. As minhas faces são 32 faces. Agora, o número de arestas. Número de arestas. Tem uma fórmula para calcular o número de arestas. Cada face tem um número de aresta. No caso do triângulo, cada triângulo tem 3 arestas. Então, eu vou fazer 25 vezes 3. Os quadrados são 5 quadrados, mas cada quadrado tem 4 arestas. Depois um pentágono que tem 5 arestas. E depois esse de 10 lados aqui, né? Uma figura dessa que tem 10 arestas. Eu tenho que dividir por 2, por quê? Porque quando a figura fecha, uma aresta pertence a duas faces, né? Por exemplo, ali, ó. Se pegar ali um quadrado e um triângulo, azul e amarelo, eu contei 2 vezes, contei a aresta como quadrado e contei a aresta como triângulo. Então eu tenho que dividir por 2. Então o número de arestas que eu vou ter, 25 vezes 3, 75. 5 vezes 4 dá 20, mais 5, mais 10, dividido por 2. 75 com 5, 80, 100, 110 por 2. 110 dividido por 2 vai me dar 55. Então, eu vou ter aresta 55 mais 2. Pessoal, está saindo a resposta agora. 57 menos 32, o número de vértices vai ser 57 menos 32, vai dar 5, vai dar 25 vértices. 25 vértices, resposta B de Brasil. Tá? Questão de número 21. Questão de número 21. Uma fábrica de tijolos ecológicas com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas por dia,
tá? Produz 720 unidades por dia, tá? Então aqui, fábrica de tijolos, funcionários. Tá aparecendo regra de 3, funcionários. São 3 funcionários. Cada um trabalhando 6 horas por dia, tá? Então, horas, dia, 6 horas por dia. Produz 720 unidades. Então, tijolos, eles produzem 720 tijolos. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolos, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, tá? Cada um trabalhando 9 horas por dia, tá? Aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independente de se trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente, após o aumento da capacidade de produção, uma questão bem pura aqui de regra de 3 composta. Como é que a gente vai fazer a regra de 3 composta? A gente precisa ver o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. A incógnita está aqui, tem que ficar no canto, já está no canto. Eu vou comparar tijolos com funcionários. Pessoal, 3 funcionários faz 720 tijolos. Se eu aumentar o número de funcionários, vai aumentar o número de tijolos. Então, funcionários é diretamente proporcional, tá? Mais funcionários, mais tijolos. Hora-dia. Se trabalhar 6 horas no dia, faz 720 tijolos. Se trabalhar mais horas, não aumenta o número de tijolos também é diretamente proporcional, tá? Como é que a gente faz a regra de 3 composta? Traz direto aqui, ó, aonde está a incógnita, e o que é direto a gente copia direto e o que é inverso a gente inverte na hora de colocar na fração. Aqui os dois são diretamente proporcionais, fica 3/5 e aqui 6/9. Dá para simplificar? Dá. Vamos simplificar aqui, ó. Eu vou dividir aqui por 3 em cima e embaixo, por 3 dá 2, divide por 3 dá 3. Esse 3 dá para simplificar com 3 lá de cima, eu fiquei só com 2 aqui, ó. 2 dividido por 5 é igual a 720x. Passa o x para cá, 2x, 5 vezes 720. X é igual a 5 vezes 720, o 2 que está multiplicando passa dividindo. A metade de 720 é 360. 360 vezes 5, se fosse 10, seria 13.600. Vai dar 1.800 tijolos. 1.800 tijolos. Alternativa correta, 1.800. Resposta D, de Dinamarca. Questão de número 22. Para acompanhar o fluxo de visitantes em seu prédio, uma empresa estabeleceu um código de identificação para o visitante, para a visitação. De acordo com a regra estabelecida, cada visitante será identificado com um código sequencial, numérico com 7 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Determinado da esquerda para a direita, da seguinte forma. O primeiro dígito indica o andar ao qual o visitante se dirige, que é um número de 1 a 4. Então aqui vai ser o andar. Vou botar aqui, andar. De 1 a 4. De 1 a 4, certo? Os 2 próximos dígitos correspondem ao número do setor da empresa ao qual o visitante se destina. Então aqui é o setor, os 2 próximos, setor da empresa. Os 3 dígitos seguintes correspondem ao número de funcionários da empresa com que o visitante irá se reunir. E esse número é de 001 a 135. Então aqui os 3 restantes, aqui os 2 são 7, 2, 4, 6, 7. O primeiro é o andar, né? Depois de 10 a 20, fecha esses aqui. Os 3 dígitos seguintes aos 3 seguintes é o número de funcionários. Número de funcionários, que é de 001 a 135. O último dígito indica se o visitante chegou à empresa de manhã,
dígito 0 ou à tarde 1. Então aqui o último vai ser manhã é completado com 0 e tarde é completado com 1, beleza? Um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã. Pessoal, 10 horas da manhã, então é 0, final é 0. 10 horas da manhã, já está para eliminar 2, tá? 10 horas da manhã. Para se reunir com o funcionário, indicando que pelo número 109, número de funcionários, 109, que trabalha no setor 8 da empresa, setor 8, 08, tá? Localizado no segundo andar, O código de identificação desse visitante, eu achei aqui, 2, começando com 2, 20, 81090, resposta D de Dinamarca, beleza? Questão de número 23. 4 candidatos se apresentam para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou cada um dentro de um envelope preto. Tá? Ao término da prova, o aplicador devolve os 4 envelopes com o celular aos 4 candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação no envelope. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares. Então, o que acontece? Tem 4 saquinhos aqui e tem 4 celulares. Botaram 4 celulares. Eu tenho 4 candidatos. Tá? Só que o envelope não tem identificação. No final da prova, vai ser dado o envelope de maneira aleatória para cada um e quer saber qual é a probabilidade de cada um pegar o seu celular certo. Bom, questão de probabilidade. Probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades. Eu acho mais fácil fazer assim, ó. O primeiro indivíduo, tá? Quanto celular tem para ele receber? 4. Mas só um é dele. Então a probabilidade dele pegar o dele é uma chance em 4, certo? O primeiro pegou. O segundo, quando vai receber o celular, ele só tem uma chance de pegar o dele, porque os outros celulares não são dele. Mas quantas chances ele tem? De 3. Ah, mas por quê? Porque o primeiro já pegou o celular. Perfeito? O terceiro vai pegar uma chance, né? Só um celular é dele, de 2 que sobraram, porque os outros 2 iniciais já pegaram o celular. E o último só tem um celular para ele receber, que tem que ser o dele. Quando eu multiplicar isso, a parte de cima é 1 e a parte de baixo é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1. 1 sobre 24 é a probabilidade de maneira aleatória, cada um pegar o seu celular. 1 sobre 24, resposta D de Dinamarca. Questão de número 25. Uma escola de idiomas oferece cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Os gráficos apresentam a distribuição percentual das matrículas por idioma. Em 2023, a distribuição da quantidade de matrículas por idioma em 2024. Tá? Então, o que acontece? 2023 é percentual. 2023, um gráfico de pizza, tá? Tem uma distribuição aqui, ó. 60% daí é inglês, né? Estou olhando a legenda ali embaixo, vou botar aqui inglês. 25% laranja espanhol. 10%, que é o verde aqui, 10% é o francês, vou botar um F aqui. E 5% o alemão. Tá? Então aqui a gente tem a distribuição em 2023 em porcentagem. Em 2024... nós temos em quantidades de aluno. Ó, eu tenho 200 alunos inglês, 80 alunos no curso de espanhol, 20 alunos no francês e 20 alunos no alemão. Para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024.
Agora quer saber 2025. 2025. Número de alunos. Número de alunos, o mesmo de 2024, certo? E que a distribuição percentual das matrículas por idioma será igual à registrada em 2023. Então, o percentual em cada língua vai ser igual de 2023. Só estou me organizando. Isso é o que vai acontecer em 2025. Segundo estimativa, o número de matrículas do curso de francês no ano de 2025, quantos alunos fazem francês? Francês. Vamos lá, vamos pensar junto. 2025 vai ter o mesmo número de alunos de 2024. 2024, quantos alunos tiveram? 200, mais 80, mais 20, mais 20. Aqui dá 100, 300, 320. Confere a conta. 200, aqui dá mais 100, dá 300, 320. 280, 280, tá? 280, põe mais 80, vai dar 400 alunos. Eu tenho 400 alunos em 2024. Em 2025, o número de alunos continua os mesmos. São 400 alunos que eu vou ter, tá? A distribuição em percentual é o mesmo de 2023. Eu quero os alunos de francês. Em 2023, os alunos em francês eram 10%. Então, o número de alunos em francês vai ser 10% de 400 alunos. 10% de multiplica 400. Corta 2 zeros, vai dar 40 alunos que vão fazer francês. 40 alunos, resposta à letra E de Espanha. Questão número 25. Essa é a 24. Essa é a 24. Olha lá, 23, 24, agora é 25. Tá? O controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada gerada dessa imagem e o comprimento desse deslocamento em centímetros, em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de 5 deslocamentos, tá? Realizados por esse carrinho. Pessoal, aqui é a tela do controle remoto, tá? Tem 5 telas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 telas, tá? A primeira, o carrinho se desloca 9 centímetros numa escala de 1 para 100. 1 para 100. A segunda, o carrinho se desloca 5 centímetros numa escala de 1 para 300. Na terceira, se desloca 5 centímetros também, 5 centímetros, numa escala de 1 para 600. 1 para 600, tá? Aqui, 3 centímetros numa escala de 1 para 700. 1 para 700. E, por final, 2 centímetros numa escala de 1 para 1000. 1 para 1000, tá? Bom, exercício de escala, tá? Só para a gente relembrar, uma escala é a medida no papel pela a realidade, tá? No caso aqui, o papel não é o papel, é o visor do controle remoto, certo? Bom, a opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo. Então ele quer saber o maior comprimento na realidade, tá? Não o maior comprimento que se tem no visor, né? No visor do controle remoto. Aqui ele andou 9 centímetros no visor, é o papel. Se a escala 1 para 100, na realidade ele andou 100 vezes maior. 100 vezes maior esse deslocamento. Então, só vou pegar o 9 e multiplicar por 100, dá 900. Aqui ele andou 5 centímetros numa escala de 1 para 300, ou seja, ele está 300 vezes menor no controle remoto. Então, na realidade, ele é 300 vezes maior. Então, vou fazer 5 vezes 300, 1.500. 5 vezes 600, 3.000. 3 vezes 700, 2.100. Tudo em centímetros, né? Porque está na mesma unidade. Tá? E o último, 2 vezes 1.000,
centímetros. Ele quer saber qual que vai ter o maior deslocamento. O maior deslocamento vai ser 3.000, tá? Que seria o visor 3. Visor 3, resposta C de Canadá. Questão número 26. Questão número 26. Em um jogo digital há 3 personagens, um herói e 2 vilões, tá? A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por uma trajetória que mantenha equidistante dos vilões, gerando a identificação entre eles, com isso não sendo atacado, tá? A gente tem aqui um eixo cartesiano aqui, nós temos aqui um quadrado, certo? Aqui a gente tem S, 6 e 2, tá? Vou botar o eixo mais para baixo aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui está a 6 no eixo X e a 2 no eixo Y. Aqui eu tenho um V que é 8 e 6, 8 e 6, aqui está 8 no eixo X, está 6 no eixo Y, tá? E eu tenho o ponto U, que não me dá as coordenadas, e o ponto T, que não me dá as coordenadas também, tá? O que que ele explica? Que tem 2 vilões e 2... tem vilões e heróis. E o herói só é atacado por vilão, pelo vilão mais próximo. Agora, quando tu deixa o herói equidistante dos 2 vilões, eles se confundem, nenhum deles ataca, tá? Então a ideia é sair do jogo. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado S, T, U e V como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões. Então V é vilão, ó, vou botar aqui vilão, e T é vilão também, tá? Então o V, botar um asterisco aqui, o V e o T são vilões, que vão atacar o herói, certo? S é a posição inicial do herói. Então aqui eu tenho um herói aqui, ó. Aqui eu tenho um herói. Bom, como é um quadrado, olha só, ele está equidistante. Nesse ponto ele está seguro, ó, porque ele está ao lado do quadrado do vilão T e o lado do quadrado do vilão F. Nesse ponto ele está seguro. Perfeito? Porque ele está à mesma distância dos dois. Quando tiver um mais próximo vai atacar ele. Como representar na figura. Qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? Bom, olha só, aqui ele está livre de ser atacado, porque está uma distância L e L. Bom, vai existir vários pontos aqui. Ó, se ele vier para cá, ele vai ficar mais perto do vilão V. Ele é atacado. Se ele vier para cá, ele fica mais perto do vilão T. Então, na realidade, ele vai ter que andar em cima da diagonal do quadrado. Ó, na diagonal do quadrado, se eu pegar o centro aqui, ó, a distância para cá é a mesma para cá. Se eu tiver nesse ponto, a distância desse é a mesma desse. Consegue perceber que em cima da diagonal está sempre a mesma distância? Se eu tiver da diagonal para cá, o vilão V ataca. Se tiver da diagonal para cá, o vilão T ataca. Então, aqui é a trajetória livre, chama assim, trajetória livre, tá? Ele quer saber a equação da reta, tá? A equação da trajetória, que é uma reta. Todas aqui são retas, tá? Nas alternativas. Bom, se é uma reta, ela tem essa configuração, AX mais B. Ó, equação do primeiro grau, perfeito? Onde o A é o coeficiente angular. Se o A é positivo, a reta é crescente, e se o A é negativo, a reta é decrescente, beleza? Já observamos aqui que eu tenho uma reta, olha só, vou passar limpo, temos uma reta decrescente. Então o meu A tem que ser negativo, ou seja, o número que está na frente do X tem que ser negativo. Das alternativas, né, que eu tenho coeficiente angular de D e E positivo, ó. D e E estão fora, certo? Me restou 3 equações aqui. Y é igual a menos 3x mais 20, Y é igual a menos 3x mais 16, Y é igual a menos 3x
menos 20, certo? Bom, eu fiquei entre 3 só pelo coeficiente angular ser negativo. Bom, esta equação, né, é de uma reta, e a reta onde o herói tem que estar nessa reta. E um ponto dessa reta é aqui, ó. Esse aqui é o ponto de partida da reta, que eu tenho o x igual a 6 e o y igual a 2. Então eu vou testar o x igual a 6 nas alternativas. Aqui bater o y igual a 2 é a resposta. Então vamos lá. Y é igual a menos 3 que multiplica 6 mais 20. Aqui vai dar menos 18 mais 20. Dá 2. Ó, y igual a 2. Esta é a resposta correta, alternativa letra A. Tu deve estar perguntando assim, mas por que tu não testa as outras? Tá? Bom, primeiro se tiver outra vai ser anulada a questão. Mas olha só, esse menos 3 vezes x tem em todas. Ó, todas aqui vai dar menos 18. Ó, menos 18, menos 18. Menos 18 mais 16 dá menos 2. Não é. E menos 18 com menos 20 dá menos 38. Então não é também. Então a 26, alternativa letra A de América. Questão número 27. Questão de número 27. Uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance, biografia. Eu já olhei o gráfico aqui. Não pensei que tinha cada um deles ali. Não tem, tá? Na legenda, tá? O gráfico apresenta o estoque dos livros em que a livraria tem por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda do gênero literário, obtido por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares somente se o gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda constatada pela enquete. Bom, o que a gente precisa saber aqui? O que é demanda? Demanda é quem está procurando o teu produto, tá? Ele só vai encomendar livro se ele tem menos do que a demanda, ou seja, ele tem menos livros do que estão procurando, tá? Então vamos reproduzir o gráfico aqui para poder entender. Olha só, ficção é um tipo de livro, né? Ficção. Eu tenho, olhando o gráfico aqui, 80 vermelho, o que é? Autores brasileiros. Eu tenho 80 de autores brasileiros e de autores estrangeiros eu tenho aproximadamente 120. 120. Então, quantos livros eu tenho aqui? Eu tenho 200 livros de ficção, certo? 200 livros. Já autoajuda eu tenho 50. Autoajuda eu tenho 50 e o verde aqui vai dar mais ou menos 80. 80. Tá? De autoajuda, tá? Então eu tenho 130 livros. De romance, eu tenho aproximadamente aqui 40 dos brasileiros, estrangeiro eu tenho 105, mais ou menos, 105. Então, de romance, a livraria tem 145 livros, tá? É só somar os dois aqui, ó, dos autores brasileiros e dos estrangeiros, tá? E biografia, eu tenho aqui mais ou menos 45 e o outro vai dar bem na reta ali 50, 95. Biografia eu tenho 95. Bom, e eu tenho o gráfico da demanda, ou seja, eu tenho o gráfico da quantidade de pessoas que vão procurar, tá? Primeiro aqui, ó, que é o gráfico azul. 160 pessoas querem comprar livros na tua livraria de ficção, mas tu tem 200. Então aqui não precisa comprar, tu tá com estoque legal. Então aqui embaixo é o estoque, tá? E aqui é a procura de livros, procura, que é a demanda, né? De autoajuda, ele tem procurando em torno de 135, eu acho, né? 135 pessoas. Tu tem 130 livros, ó, teu estoque está furado. Tu tem menos em estoque do que estão procurando de livros, tá?
Vou fazer para o descargo de consciência o restante aqui, né? Aqui vai dar 140 pessoas querem comprar livros de romance, tem 145 aqui, está aprovado, teu estoque suporta. E aqui eu quero, estão procurando 80 pessoas aproximadamente, eu acho que é, e tu tem 95, tá ok. Então o que acontece? O autoajuda tem que comprar livros de autoajuda. Comprar, por quê? Porque meu estoque está menor do que a procura. Então o gênero deverá ser encomendado, vai ser o de autoajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda. Resposta C, de Canadá. Questão de número 28. Questão de número 28. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido com água, com uma vazão constante, a distância D da lâmina da água ao tampo da mesa em centímetros aumenta em relação ao tempo, em minutos, de acordo com uma função do tipo. Tá? Então ele me deu a função D igual a K mais tangente de P T mais M, fecha colchetes aqui, tá? Daí ele vai dar o desenho aqui, deixa eu achar o desenho, tá? Sendo que K, P e M são números reais e T variando de 0 a 4 minutos, tá? O T variando de 0 até 4 minutos, tá? Provavelmente é o tempo para encher a taça, né? Conforme ilustrar na figura na qual estão apresentados assíntotas verticais da função tangente. Ó, já me fala que é a função tangente, mas eu já posso identificar que é uma função tangente aqui. Daí tem a taça aqui, ó, tem a taça, e ele está marcando a distância, tá? A distância do nível da taça até a base da mesa, que é o D ali, certo? E ele me dá o gráfico aqui do lado, me dá o gráfico aqui, ó, D, tá? Passa num ponto aqui, aqui é o eixo X, né? Que tá o T aqui, e vem passando, deixa eu tentar reproduzir a coisa aqui. Ó, até 4, ó, vai até 4, ó, de 0 até 4, ó, por isso que é pontilhado aqui, ó. Só tá valendo esta parte aqui, certo? Mas tem um ponto que ele dá, ó, é de 0 até 4 T, ó, ele diz, de 0 a 4 minutos. Mas ele te dá aqui 2,5 minutos, 2 minutos e meio, ele te dá a altura de 30, certo? A expressão algébrica que representa a relação de D por T. O que o aluno tinha que saber aqui? Ele fala que é uma função tangente, tu tem que saber aquela genérica da tangente, certo? A tangente funciona assim, ó. Se tu pegar o círculo trigonométrico, a tangente é essa reta aqui, ó. Quando está no zero, a tangente é zero, a tangente é zero. Conforme vai aumentando o ângulo, a minha tangente é essa altura da reta que tangencia o círculo, ou seja, a reta tangente é uma reta paralela ao eixo Y. Então ela aumenta muito, ó, aumenta muito conforme aumenta o ângulo. Até quando chega em 90 vai, ó, aumenta muito e vai para o infinito, ó. Em 90 graus chega no infinito, certo? Isso aqui chegaria em 90 graus, tá? Que geralmente aparece π sobre 2. Agora, se eu vier para a parte negativa, acontece a mesma coisa, para a parte de trás, ó, a parte negativa, tangente 0 é 0, e conforme eu aumento o ângulo, essa tangente vai aumentando rapidamente para a parte negativa. Então ela vai aumentando rapidamente até chegar no menos infinito. Ó. Quando chegar aqui em menos 90, estaria no menos infinito. Então, aqui, menos 90 graus. Então eu tenho esse formato aqui da função tangente, tá? O período é diferente, seno e cosseno, que é 2π, né? Aqui eu tenho menos π sobre 2 para um lado e menos π sobre 2 para o outro. Dá somente π, né? Que a gente chama de período, que a partir daí vai começar a repetir a minha função. E eu percebo que eu tenho aqui no zero, eu tenho uma troca da curvatura. Olha só, ela vem caindo e a partir daqui ela sobe. Ó. O que acontece aqui? Esse ponto da troca da declividade dela aqui, ó, olha só, ela vem diminuindo e aqui ela troca. A declividade está em 30. Então ela subiu, essa curva tangente, ela subiu 30, que é o primeiro número que aparece numa função modificada.
Então eu já sei que o K é 30. Eu tenho a função tangente, essa curvatura era para acontecer aqui, ela está acontecendo aqui, 30 acima. Então eu já sei que a minha função tem esse formato, 30 mais tangente de alguma coisa. Só em saber que é 30, eu já elimino 3 alternativas, eu fico com a D e a E. Então a alternativa D, tá? D é igual a 30 mais tangente de 1/2, T menos 5. E a alternativa E, eu tenho que D é igual a 30 tangente de 1/2, T menos 5/2. Pessoal, olha só, tá? O que acontece? Quando eu colocar 2,5 no tempo, o meu D tem que dar 30. Olha só, eu tenho que botar 2,5 em uma das duas e tem que restar o 30 só. Significa que o restante aqui tem que ser 0. 0. 0. Aqui der 0 a tangente, somado com 30, ó, vou botar 2,5 aqui, vou botar 2,5 aqui. Aqui der 0 somado com 30 vai dar 30, que é a altura da taça, certo? Bom, 2,5 para facilitar é 5 dividido por 2, certo? Então eu já olho de cara, ó, 5 dividido por 2 menos 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 0. Vezes 1/2 dá 0, tangente de 0 é 0, então a alternativa é a letra E. Não vou nem testar a outra, né? Se eu botar aqui 5/2 menos 5, vou ter que fazer MMC, vai dar um valor de tangente que eu não sei se eu sei fazer. Agora aqui de cara, né, vai zerar esta parte da tangente, tangente de 0, ó, tangente de 0 é 0, mais 30 fecha a resposta, tá? Então essa foi a questão 28. Questão de número 29, tá? Nós temos aqui, ó, os quadrados em cinza da figura representam os quarteirões de um bairro, tá? Do bairro onde mora João e seu amigo, tá? Quantos são? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve ser 6 também, não. 2, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Só para a gente ter o esboço aqui da questão, tá? O quadrado pequeno A, pintado em preto, é a localização do canto superior esquerdo do quadrado maior. Então o amigo está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele está aqui, deixa eu ver, está aqui. Aqui é o amigo, ó. Tá aqui o amigo. Vou botar o A aqui fora, aqui é o amigo, certo? Indica a casa de João. Não, deixa eu ver, pintado de preto, a localização do canto esquerdo de um quadrado maior. Indica a casa do amigo de João. João também mora em uma casa de esquina, tá? Então, existe o quarteirão aqui. O João mora numa casa de esquina. Só que eu tenho 4 esquinas no quarteirão, tá? Numa casa de esquina. Mas a extremidade nordeste de um quarteirão. Bom, observe o que ele deu aqui, que norte, leste, sul e oeste, tá? Então, olha só, o João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade nordeste do quarteirão. Nordeste entre norte e leste, ó. Aqui é o nordeste. Vou botar E aqui que é mais familiar. Então, ele mora nesta direção. Então, o João mora aqui, ó. Aqui mora o João, tá? No quarteirão, ele mora nessa esquina, tá? Nordeste, tá? Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão, onde mora, na direção oeste. Ele tem que andar na direção oeste. Oeste ele tem que andar para cá, ó. Ele tem que andar para cá, ó. Oeste, tá? Deixa eu ver. Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora, na direção oeste, dobrar à direita. Pessoal, dobrar à direita tem que olhar aqui, ó. João tá andando aqui, ó. Eu tô me dobrando aqui, ó. Dobrar aqui, ó. Direita, a minha direita é para cá, então ele vai ter que subir, ó. Vai ter que dobrar à direita e caminhar 3 quarteirões. 3 quarteirões. Vou botar 3 aqui, tá? 3 quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. Daí ele tá nessa posição olhando, daí dobrar na esquerda. Meu braço esquerdo aqui, dobrar à esquerda.
tá? A casa do seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste, então ele vai andar 2. Pessoal, ele tem que andar aqui, ó, presta atenção, ele tem que andar aqui, o quarteirão dele tem que subir 3 quarteirão e 2 para cá, beleza? Como é que ele vai chegar? Pessoal, se eu fiz o esboço aqui, ele sobe, tá fora aqui o S tá fora, o S tá fora e o Q tá fora também. Por quê? Porque ele vai sair daqui, vai subir, ó, vai sair fora, sair daqui, vai subir, não vai chegar na casa do amigo. É alguma daqui de baixo. O R tá fora também, ó. Por quê? Porque se ele morasse aqui nessa esquina, ele vai andar para cá, vai subir 3 e vai andar 2 para lá, não vai chegar na casa do amigo. Então tem que estar mais para cá. Agora P e T, daí sim, daí a gente tem que dar uma pensada legal. Ó, no P, ele mora nessa esquina, ele vai pelo quarteirão sentido oeste, diz enunciado. Ele dobra a direita dele, na direita dele e anda 3 quarteirões, ó, 1, 2, 3 quarteirões, fechou aqui, e anda 2 no sentido oeste, 2. Então a resposta, o João mora no quarteirão P, que é letra A de América. Questão número 30. Uma empresa produziu em um determinado mês 110 toneladas de plástico a partir de derivados do petróleo. Então, vou botar assim, plástico do petróleo, PP vou chamar, tá? 110 toneladas, certo? Toneladas. E 80 toneladas a partir de plástico reciclado. Então, plástico reciclado são 80 toneladas, tá? O custo para reciclar 1 tonelada de plástico é R$500. Então, plástico reciclado, tá? 1 tonelada custa R$500. R$500 tu recicla uma tonelada de plástico. Que equivale a 5% do custo de produção da mesma quantidade de plástico a partir de derivados do petróleo. Ou seja, o plástico original, que é do petróleo, tá? Ele é bem mais caro, ó, porque esses R$500, ó, R$500 corresponde a 5%. 100% vai custar quanto? X. Isso aqui vai me dar quanto que custa o plástico derivado do petróleo. 5x, 5, 1, 2, 3, 4. X é igual, divide por 5, né? Vai dar 50 mil, 10 mil reais. Olha só, R$500 a tonelada do plástico reciclado e o plástico derivado do petróleo, 1 tonelada, eu fiz uma regra de 3, cheguei em 10 mil reais. Olha só o preço do plástico, 10 mil reais a tonelada e o reciclado, R$500, bem mais barato, certo? Bom, para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com a redução pelo menos de 50% do custo da produção. Olha só, quantos de plástico que eu produzi no mês? 190 toneladas, tá? 190 toneladas. O que a gente vai fazer aqui? No próximo mês, botar assim, próximo mês, a quantidade vai ser a mesma. Eu vou continuar com 190 toneladas, tá? Deixa eu ver se eu li certo aqui, ó. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com a redução de pelo menos 50% do custo de produção. Quanto foi o custo de produção aqui? Eu tenho que fazer aqui, ó, 110 toneladas vezes 10 mil. Então aqui vai dar 10 mil, 110. E quantos zeros? 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1.100.000 foi gasto em plástico derivado do petróleo. Vou pegar as 80 toneladas e multiplicar por 500. 8 vezes 5 dá 40. 40 com mais 2 zeros. R$4.000. Então o total que eu gastei, só 4 mil? 80... Não, 40 mil. 40 mil, né? 40 mil. 40 mil reais. Então o total foram 1.100.000
140 mil reais foi gasto nesse mês. Eu quero produzir a mesma quantidade de plástico, certo? E eu quero gastar, botar assim, o custo tem que ser a metade disso aqui. Vou dividir isso por 2. Dá 5, 5 vezes 2 dá 10, sobra 1. 14 dá 7, fecha a conta aqui, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 570 mil. Eu quero gastar 570 mil reais, mas quero ter a mesma quantidade de plástico. Para que o mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima em toneladas de plástico que deve ser produzida a partir da reciclagem deve ser quanto? Bom, eu tenho que pegar a reciclagem, que eu não sei, eu vou chamar de X. Ó, plástico reciclado, X, é a quantidade que eu quero, certo? E plástico derivado do petróleo vai ser quanto? Bom, eu tenho que ter no total 190 toneladas. Aqui é X toneladas e aqui vai ser 190 menos X, somados das mesmas 190. E o custo disso tem que dar 570 mil. Como é que eu faço para saber o custo? O plástico derivado do petróleo custa 10 mil reais a tonelada. Então, multiplicar por 10 mil. 10 mil. E o plástico reciclado custa 500. Eu vou multiplicar por 500. Tá? Aqui eu já vou ter aqui, ó, fazendo a conta, né? Eu vou ter 190. Vou equacionar aqui, fica mais fácil. Então, olha só, o plástico por petróleo mais o plástico reciclado tem que dar 570 mil. 570 mil. Os números são gigantescos, né? Vamos ver aqui o plástico por derivado do petróleo. 190 menos X, que multiplica 10 mil. 10 mil. Mais o plástico reciclado, que é 500X. É igual a 570 mil. Bom, eu vou cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Já deu uma melhorada, certo? 100 que multiplica 190. 190 vezes 100 dá mais 2 zeros. Menos 100x. 100x. Mais 5x. Mais 5x. É igual a 570 com zero. 5.700. Bom, 5.700 e aqui 19 mil. Bom, aqui vai dar menos 100 mais 5 dá menos 95. Passa 95 para o outro lado, positivo. E aqui fica 19 mil menos 5.700. Aqui vai dar 300 para 6 mil, né? 6. 6 dá mais 10, dá mais 13. 13.300. Se eu não errei as contas, 13.300. Vamos ver aqui, 14. Eu acho que está certo, 95x. X vai ser 13.300 dividido por 95. Bom, vamos dividir por 5, eu acho que vale a pena. 95 dividido por 5. Dá uma vez, sobra 4, 45, dá 19. Também vai dar uma conta ruim de fazer, 19. 13.300 dividido por 5, dá 2, dá 10, sobra 3. 33 dá 6, dá 36, 2.660. Não adiantou grande coisa. 2.660 dividido por 19. 2 vezes passa, uma, dá 19, sobra 9 para 6, dá 7. Tá? Baixa o 6, vai dar 4 vezes, será que dá 4? 4 vezes 9, 18, 36, vai 3, opa, fechou no zero aqui, 140. O que é o X? O X é o total de plástico reciclado que eu tenho que produzir. 140 toneladas. 140 toneladas, resposta B de Brasil. Aqui a gente fecha a segunda parte da correção da prova do Enem de 2025 de matemática.